Você já esteve cercado de pessoas e mesmo assim se sentiu completamente sozinho? Uma sensação de vazio no peito? Ou então, já teve momentos em que você estava sozinho, mas pela primeira vez você sentiu paz? Existe uma diferença enorme entre essas duas experiências. E entender isso pode mudar completamente a forma como você lida com a sua ansiedade. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Pedro Zato e hoje nós vamos falar sobre algo silencioso e invisível, mas extremamente poderoso: a relação entre solidão e ansiedade. E como transformar o estar sozinho em algo que cura e não machuca. Se você já sentiu vazio, desconectado, sobrecarregado, essa aula é para você. Nessa aula, nós vamos decifrar o código da solidão. Vamos entender por que o mundo está mais conectado do que nunca, mas as pessoas nunca se sentiram tão sós. E mais importante, vou te ensinar a transformar esse peso no peito em uma ferramenta poderosa de cura chamada solitude. Então, se prepare porque a nossa jornada para pacificar a ansiedade e resgatar o seu bem-estar começa agora. Nós vivemos numa era de conexão, mensagens instantâneas, redes sociais, videochamadas. Nunca foi tão fácil falar com alguém e, ao mesmo tempo, nunca foi tão comum se sentir sozinho. Isso parece contraditório, mas não é, porque conexão não é quantidade, é qualidade. Você pode conversar com dezenas de pessoas por dia e ainda assim sentir que ninguém realmente te vê e se sentir deslocado. E aqui começa um dos principais gatilhos da ansiedade moderna: a desconexão emocional em meio à hiperconexão digital. Existem diversos tipos de solidão que podem afetar as pessoas de diversas maneiras. Primeiro, a solidão emocional. Ela acontece quando sentimos falta de um relacionamento profundo, com um parceiro íntimo ou um amigo muito próximo. Sabe aquela sensação de estar cercado de gente, mas ainda assim sentir o vazio? Essa é a solidão emocional. Segundo, solidão social. Aqui, a pessoa sente que não faz parte de um grupo ou comunidade. É muito comum em mudanças de cidade ou início de um novo emprego onde não se conhece ninguém. E temos também a solidão situacional. Ela é causada por eventos específicos, como um divórcio, a perda de alguém querido ou a aposentadoria. São situações que mudam drasticamente a nossa rede de contatos. E por que nos sentimos assim? A solidão não surge do nada. As causas são uma combinação de fatores. No campo social e cultural, a urbanização e o home office diminuíram nossas interações físicas. A tecnologia e as redes sociais, embora facilitem a comunicação muitas vezes, trocam conexões profundas por interações superficiais. Além disso, nossa cultura foca muito no sucesso individual e na carreira, deixando as relações em segundo plano. Outro fator é o enfraquecimento das redes de apoio familiar que também contribuem para o aumento da solidão. Já no campo psicológico, condições como ansiedade e depressão mudam a nossa percepção. A baixa autoestima, sentimentos de inadequação e o medo da rejeição criam um ciclo de isolamento. Traumas passados e experiências negativas como bullying também podem fazer com que a pessoa evite o contato social por proteção. Os sintomas da solidão podem ser variados e se manifestar tanto física quanto emocionalmente. No corpo, causa fadiga, insônia e dores físicas. O estresse crônico aumenta o cortisol e enfraquece nossa imunidade. Nas emoções, traz tristeza profunda, desesperança e ansiedade. E no comportamento, as pessoas começam a evitar interações e perdem o interesse em atividades que antes eram prazerosas. A longo prazo, a solidão crônica é perigosa. Ela está associada a um risco aumentado de doenças cardíacas, hipertensão e declínio cognitivo. Tal sensação também pode levar a comportamentos de risco, como abuso de substâncias e alimentação desordenada. Não é apenas estar sozinho, é uma questão de saúde pública e qualidade de vida.
Solidão e solitude. Muita gente confunde essas duas palavras, mas entenderam que o conceito sobre elas é o que separa o sofrimento e a virada de chave. A principal diferença entre solidão e solitude é o aspecto emocional. A solidão é o sofrimento imposto pela falta de companhia, enquanto a solitude é o prazer e a escolha consciente de estar sozinho. A solitude promove o autoconhecimento e o amadurecimento, ao contrário da solidão, que gera sentimentos de tristeza, vazio e isolamento. Definição de solidão: estado indesejado de isolamento que causa tristeza, angústia e vazio emocional. Tem-se a sensação de que, mesmo estando cercado de pessoas, a pessoa se sente incompreendida ou desconectada. Consequências: sentimento negativo que causa dor e sofrimento e pode levar ao adoecimento físico e mental. A solidão é imposta, é o isolamento que você não escolheu. É aquela dor subjetiva de desconexão, onde você sente que falta um entendimento profundo. Você pode estar em uma festa na Avenida Paulista e ainda assim sentir a solidão emocional. E o sentimento de estar desconectado, não pertencente. Já a solitude, ela se define por sensação de estar bem sozinho, um momento de isolamento voluntário e prazeroso. É um estado positivo de prazer, escolha, com o objetivo de reflexão, criatividade, autoconhecimento, meditação ou descanso. O impacto é essencial para o crescimento pessoal e amadurecimento, transformando o estar só em algo produtivo. Solitude é um presente que você se dá. É a escolha, você decide pelo recolhimento voluntário. É quando você decide fechar a porta do mundo para abrir a janela da sua alma. É o momento em que você decide ficar sozinho, não por falta, mas por presença. Na solidão diz: ninguém está comigo. Na solitude diz: eu estou comigo, e isso basta. Por que o seu cérebro precisa que você fique sozinho? Pense no seu sistema nervoso como um computador que nunca é desligado. O excesso de estímulos externos, notificações, cobranças, notícias, causa um superaquecimento que chamamos de ansiedade. O tempo a sós funciona como uma restauração mental. Quando você pratica a solitude, seu sistema nervoso se desliga do modo de luta ou fuga e entra no modo de restauração. Quando você aprende a ficar bem com você mesmo, algo começa a se reorganizar dentro de você. Os benefícios físicos da solitude são: melhora na qualidade do sono, o seu cérebro para de filtrar o lixo informativo, diminuição do processo inflamatório no corpo, redução drástica do cortisol, o hormônio do estresse, e além disso, a solitude permite organizar pensamentos, diminuir o ruído mental, recuperar energia emocional, desenvolver autonomia, aumentar criatividade. A solitude não está somente relacionada ao ócio. Inclusive, o tempo sozinho pode ser investido em atividades criativas e relaxantes, como leitura, jardinagem, pintura e práticas contemplativas como meditação e mindfulness. Aqui, a jardinagem e a leitura e o mindfulness não são apenas hobbies, são âncoras. Quando você cuida de uma planta, você treina o seu cérebro para o tempo orgânico e não para o tempo frenético do algoritmo. Vivemos bombardeados de estímulos o tempo inteiro. Nessas notificações, conversas, informações, e o silêncio virou algo raro, mas é no silêncio que você se encontra. É como se seu cérebro finalmente pudesse respirar. Agora, atenção! Nem todo tempo sozinho é saudável. Os 3 pontos para você refletir, para saber se você está caindo na solidão negativa ou praticando a solitude. Se pergunte: eu estou sozinho por escolha ou estou apenas fugindo de algo? Eu consigo sair desse isolamento quando quero? Sinto alguma dificuldade física ou emocional em sair desse isolamento? Eu consigo alternar esse tempo sozinho com conexões reais e saudáveis com outras pessoas? Se a resposta for: estou evitando o mundo porque tenho medo, cuidado. Isso pode indicar um isolamento negativo.
A ansiedade está usando o seu isolamento como esconderijo. E aqui entram os riscos reais: aumento da ansiedade, sensação de vazio constante, queda na autoestima e desconexão emocional. O problema não é estar sozinho. O problema é se perder de si mesmo nesse processo. Não podemos falar da solidão e ansiedade em 2026 sem falar do que você carrega no bolso, o celular. O estudo da Universidade de British Columbia trouxe um dado revelador. O problema não é o uso da rede social, mas o uso passivo. Sabe quando você abre o Instagram sem propósito e começa a rolar a tela por 40 minutos? Isso é um veneno para o seu cérebro. E sabe por quê? Por causa da comparação social ascendente. As redes sociais, elas não são um problema por si só, mas a forma como usamos pode ser. Nas redes, você vê o recorte idealizado da vida do outro. Você compara o seu bastidor com o palco de alguém. Isso gera o fenômeno chamado FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo algo. Você abre o celular e vê todo mundo feliz, produtivo, próspero e vivendo. E sem perceber, começa a se comparar. E essa comparação pode gerar mais ansiedade, sensação de inadequação, aumento da solidão. Porque você começa a acreditar que está ficando para trás. Mas aqui está a verdade. Você está comparando a sua vida real com o recorte idealizado dos outros. A minha recomendação, como falei na aula anterior, sobre o tema ansiedade digital é: filtro ativo. Faça uma limpeza. Se um perfil te faz sentir menos, silencie e o pare de seguir. Uso intencional. Só abra o aplicativo com um propósito. Vou responder meus alunos ou vou ver uma receita. Terminou, fecha. E como transformar o tempo sozinho em algo que cura? Primeiro, intenção. Não é sobre simplesmente estar sozinho. É sobre como você usa esse tempo. Algumas práticas poderosas são leitura, escrita, meditação, caminhadas sem celular, atividades criativas. E aqui entra algo muito importante: presença. Não adianta estar sozinho e continuar distraído. A solitude só funciona quando você está realmente presente. Seu corpo e sua mente dão sinais. Você só precisa aprender a escutar. Alguns sinais claros são: irritação constante, cansaço emocional, dificuldade de concentração, impaciência com pessoas. Se você está assim, talvez não seja falta de pessoas, talvez seja falta de você. E como lidar com a solidão na prática? Para você que mora sozinho, o silêncio da casa pode ser ensurdecedor às vezes, especialmente se você está passando por um momento de isolamento. Aqui estão as minhas 6 dicas de ouro. Organize o seu ambiente. Isso organiza a sua mente. Sua casa é o seu templo. Se o ambiente está uma bagunça, sua mente também estará. Coloque ordem no seu espaço para trazer a paz do seu espírito. Mantenha contato com pessoas, mesmo que virtualmente. Use a tecnologia a seu favor. Use as videochamadas. Olhar no olho, mesmo pela tela, ativa neurônios espelhos que combatem a solidão social. Crie pequenas rotinas. Ficar parado gera estagnação. Faça atividades físicas. Movimente o corpo. O exercício libera endorfina. Não precisa de academia. Use o peso do corpo e siga uma aula online. Busque ajuda profissional se necessário. Fale sobre a sua dor que você sente. Solidão dói e cresce no silêncio. Se a carga estiver pesada demais, procure um terapeuta. Quando você fala, a solidão perde força. Não há vergonha em pedir ajuda para carregar o fardo. Planeje o futuro. Faça planos quando essa fase passar. Pense no que você vai querer fazer assim que as coisas voltarem ao normal. Mantenha as suas expectativas em alta. Planeje fazer algo novo. Trace
novas metas. Elabore uma nova rotina e se sinta esperançoso com isso. A ansiedade vive no futuro incerto. Traga certeza criando metas. Agradeça pelo abrigo. Olhe para suas paredes e sinta gratidão por ter um teto. Transforme o estou preso em casa em estou protegido no meu lar. Segundo o relatório da Comissão sobre Conexão Social da Organização Mundial da Saúde, OMS, indica que 1 a cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão, com impactos significativos na saúde e no bem-estar. A solidão está associada a cerca de 100 mortes a cada hora, mais de 871 mil mortes todos os anos. Isso causa mais mortes do que muitos vícios que combatemos diariamente. Mas você não precisa fazer parte dessa estatística. A jornada para sair da solidão e vencer a ansiedade começa com autoconhecimento. Começa quando você aprende a ser a sua melhor companhia. A solitude não é sobre se isolar do mundo para sempre, mas sobre se encontrar para que quando você estiver com os outros, você esteja por inteiro e não por carência. Estar sozinho não precisa ser sinônimo de dor. Pode ser um espaço de cura. Pode ser um reencontro. Pode ser um começo de uma relação que você nunca teve com você mesmo. Mas lembre-se, você não nasceu para viver isolado. Você nasceu para se conectar. Primeiro consigo e depois com o mundo. Se essa aula fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Obrigado por me acompanhar até aqui e lembre-se, você nunca estará sozinho nessa jornada. Estamos juntos em busca pela desansiedade. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.